Salve, salve! Graça e paz! Na série de vídeos sobre Cristologia, hoje eu falarei o testemunho bíblico sobre a divindade de Cristo. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito nesse canal, por gentileza se inscreva, clique em gostei e deixe também um comentário para que este vídeo seja recomendado para outras pessoas. Desde já, muito obrigado. O testemunho bíblico sobre a divindade de Cristo. Nossa fé deve ser alicerçada apenas na palavra de Deus. Desta forma, conhecer o testemunho a respeito de Cristo vai nos dar estabilidade e segurança com relação à fé verdadeira. Quando Jesus chegou neste mundo, Israel estava esperando um rei como o rei Davi, e não a encarnação do próprio Deus. Por apresentar-se como filho de Deus, Jesus trouxe um choque enorme ao monoteísmo. Algumas palavras de Jesus na Bíblia Sagrada confirmam essa ideia, como, por exemplo, Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 58, que diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Do grego ego emi. Veja a semelhança em Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou me enviou a vós. Eu sou do hebraico Eie, Asher, Eie. No Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 30, nós lemos assim: eu e o Pai somos um. Do grego neutro em, indicando um em essência ou a mesma essência. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19, nós lemos assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos do 1 ao 3, nós lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 18, está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 28, nós lemos: Senhor meu e Deus meu, uma afirmação de Tomé. Agora veremos o testemunho de Atos e das epístolas sobre a divindade de Cristo. Existem muitos outros versículos que atestam a divindade de Cristo. Aqui estão alguns para facilitar a nossa compreensão. É claro que é sempre bom tê-los gravados em nossa mente. Atos capítulo de número 20, versículo de número 28, nós lemos assim: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 5, nós lemos: deles são os patriarcas e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Filipenses capítulo de número 2, versículos 5 ao 8, nós lemos assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Colossenses capítulo de número 1, versículos 14 ao 19, nós lemos assim:
em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 9, nós lemos: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus capítulo de número 1, versículos do 1 ao 3, nós lemos assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por hoje eu fico por aqui. No próximo vídeo eu falarei sobre os atributos naturais que atestam a divindade de Cristo. Até lá, um abraço.